Agora vamos falar da CPI, do motivo dos aliados estarem tão irritados com a burra ideia do Bolsonaro. Olha, a gente tem muita sorte aqui no Brasil que o presidente de extrema-direita, que conseguiu se eleger com um aparato de comunicação muito grande, é uma pessoa burra. Se o Bolsonaro fosse inteligente, não precisa ser muito não. Se ele fosse um pouco inteligente, a gente estava ferrado, a gente estava muito mais ferrado do que já está. Aí, olha só, o que está acontecendo? O Bolsonaro e a grande mídia, que está apoiando o Bolsonaro 100%, eles não falam em momento algum sobre mudar a política de preços da Petrobras, porque isso tiraria dinheiro do lucro dos acionistas estrangeiros. Esses acionistas estrangeiros, que são muitos fundos de investimento, muita gente não sabe, mas esses fundos também têm participação em bancos brasileiros. E muitos acionistas, dos acionistas brasileiros, são bancos e fundos de investimentos que são os maiores patrocinadores da grande mídia. Então, se tem um comercial num canal de TV que custa 1 milhão, uma inserção, eles pagam o dobro, o triplo. Por quê? Porque esse canal de TV chega na hora do noticiário, esse canal de TV defende os interesses desses bancos. E defender o interesse desses bancos é exatamente defender a parte econômica do governo Bolsonaro. Semana passada, o Jornal Nacional foi criminoso, assim, criminoso mesmo. Em qualquer país do mundo era para o William Bonner, que é o diretor, ser preso pelo nível de desinformação do Jornal Nacional. Porque, olha, eles fizeram várias matérias exaltando a economia no Brasil, falando que o Globo fez um editorial dizendo que o Brasil está no caminho certo na economia. Aí sai, em pleno domingo, matéria, para você ver como nem todos os jornalistas estão convergindo com o que mandam os chefes da Globo, dizendo que o Brasil retrocedeu 30 anos na fome, na miséria e na pobreza. Quer dizer, esse é o caminho certo, retroceder 30 anos. Pois bem, o Bolsonaro, ele é responsável por isso. Parte desse problema se dá pelo aumento dos combustíveis, do gás de cozinha, que fez com que a vida da população ficasse muito mais cara e muita gente voltasse à miséria. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro não fala em mudar a política de preços da Petrobras. Ele quer simplesmente um presidente da Petrobras que não faça mais reajuste nos preços até a eleição. É isso que o Bolsonaro quer. Se puder, o Bolsonaro também aproveitar e roubar muito dinheiro público para dar para os acionistas estrangeiros e baratear o preço da gasolina até a eleição, melhor ainda. Essa foi a proposta que foi aprovada no Senado, com muita propina rolando, e na Câmara dos Deputados com muita propina rolando, que é a proposta de diminuir o ICMS. Então, em vez de mudar o preço lá, a política de preço da Petrobras e abaixar o preço da gasolina, não. Continua altíssimo o preço, porém tira dinheiro da saúde, da educação e de tudo para fazer com que o lucro dos acionistas não mudem e o preço só na bomba de combustível mude um pouco. Aí o Bolsonaro ganha votos e joga uma bomba atômica fiscal para o futuro. Tá, por que os aliados do Bolsonaro estão irritados? Eles sabem disso. Muitos deputados e senadores, tem gente que acha que só porque alguém é deputado, é senador, é político, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que é muito bem informada. Não é. Você vai ver discurso da maioria, ainda mais esses do Centrão, muito deputado e senador que você provavelmente nunca ouviu falar. Você vai ver o discurso dele, é gente burra. É gente assim que só tá lá porque o papai e a mamãe também eram deputados, senadores corruptos no passado, e aí os corruptos vão elegendo os filhos, que elegem os filhos, que elegem os filhos, e são famílias que estão lá há muitos anos, e é gente burra. Então alguns não sabem. Tá. O que acontece é o seguinte, dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral. Então a maioria dos parlamentares estarão em campanha para sua reeleição. Pelo menos deputados, senadores, 27 estarão em campanha, os outros não, porque os outros é só daqui 4 anos. Tá. Agora imagina se esses parlamentares não puderem estar nas suas bases eleitorais, ou no caso do Centrão, no seu curral eleitoral, e forem obrigados a estar em Brasília para ver depoimento de CPI da Petrobras. Esses caras não vão estar lá felizes, eles vão estar lá irritados, bem irritados, porque eles estão deixando de ganhar voto, deixando de fazer evento de campanha, e a gente sabe no Brasil, a partir do dia 16 de agosto, quando começa a campanha, é uma loucura, o deputado já não vai mais para Brasília, a não ser os que vão tentar a reeleição lá em Brasília, que são os deputados federais lá de Brasília, o resto não pisa mais em Brasília durante a campanha. Por quê? Porque eles vão fazer evento de campanha todos os dias, dia e noite. Então imagina esse deputado não poder fazer o evento. Estão irritados. Mais do que isso, alguns aliados estão tentando convencer o Bolsonaro por outro caminho, não apenas falando sobre isso, mas falando ao Bolsonaro. Tem uma coisa, quem autoriza aumento de combustível são conselheiros que você mesmo indicou. O presidente que você quer que renuncie, quem indicou esse presidente não faz nem 3 meses foi você, Bolsonaro.
Faz um pouquinho mais de 3 meses, mas foi ainda esse ano. Foi você, Bolsonaro, foi você. Não foi assim, nossa, o Lula indicou, não. Foi a Dilma que indicou, não. Foi você. Então, como é que você quer investigar o pessoal que você mesmo indicou? Se eles forem corruptos, sabe onde isso vai respingar? Em você, porque você que indicou. E o pior, você continuou indicando gente que mantinha a mesma política de preços. Quer dizer, se eles forem corruptos, você está indicando um corrupto atrás do outro. Quer dizer, quem é o maior beneficiário de indicar vários corruptos? Só pode ser quem está indicando. Quem é o maior beneficiário de indicar 6 corruptos por um conselho que tem 11, que é a maioria, 6 é a maioria num conselho de 11? Só pode ser você, que é quem indicou Bolsonaro. Então não faça isso. A oposição vai te comer vivo na CPI. Alguns estão tentando falar para o Bolsonaro uma máxima que tem em Brasília, que é uma CPI, todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. E aí, outros estão dizendo, ô Bolsonaro, conforme vai chegando a eleição, e o Lula continua na frente nas pesquisas, principalmente de primeiro turno, vamos lembrar, deputados se elegem na eleição do primeiro turno, deputados não estão lá no segundo turno. Então o que acontece? Muitos deputados começam a apoiar o Lula e tá tendo já muita traição. Por quê? Porque o Lula tá na frente na pesquisa de primeiro turno. Ah, o Bolsonaro pode falar, mas se eu levar para o segundo turno eu posso ganhar, não sei o quê, pode relinchar isso tudo. O deputado não quer saber. Ele quer saber o seguinte, ó, o Lula tem 45% de intenção de voto no primeiro turno. Então, assim, estatisticamente, 45% dos deputados vão ser pessoas alinhadas ao Lula. Claro que não é bem exatamente assim, mas estatisticamente vai ter mais deputado eleito alinhado ao Lula, se apoiar o Lula e tiver apoio do Lula, do que gente que tiver apoio do Bolsonaro e apoiar o Bolsonaro. Então, a chance de alguém entrar numa CPI na frente do Brasil inteiro para defender o governo Bolsonaro é zero. Então os aliados do Centrão, esses que estão roubando dinheiro público, como jamais imaginaram roubar na história, deputado assim que tá acostumado, tem deputado lá que tá lá desde o bisavô dele, tá roubando dinheiro público, mas que o papai dele, quando era deputado, senador ladrão, roubava 1 milhão aqui, 1 milhão ali, que pensava, nossa, eu entro na vida política também, vou roubar 1 milhão aqui, 1 milhão aqui, os caras estão roubando agora de 50, de 100 milhões, estão roubando muito, muito. Esses aí já avisaram, não vamos defender o Bolsonaro na CPI. Pelo contrário, nós não vamos nem querer ser titulares dessa CPI, porque a gente não quer estar em Brasília depois do dia 15 de agosto. Veja bem, já estamos em junho. Se o Arthur Lira falar, vai ter a CPI e eu vou cancelar o recesso, vai ter a CPI durante o recesso. Mesmo assim, a CPI vai entrar em agosto e setembro. Não tem como não ter CPI em agosto e setembro, em véspera de eleição. Outra, em véspera de eleição, os maiores aliados do governo dizem não vamos defender o governo. Quem é que vai estar lá protagonizando a CPI? A oposição. O que a oposição vai fazer? Vai desossar o Bolsonaro ao vivo para o Brasil inteiro ver. E aí mesmo com Globo, Record, Bandeirantes, Folha, Estadão, Metrópolis, enfim, toda essa mídia corrupta vendida, tentando blindar o Bolsonaro no caso da Petrobras porque eles estão levando muito, mesmo assim vai ficar praticamente impossível do Bolsonaro não ser desossado ao vivo e a cores na CPI. Então, os aliados vão falando, ô Bolsonaro, tá ruim. Já avisaram para Arthur Lira. Aí segunda-feira tem reunião agora. Vai ter reunião para decidir se vai ter a CPI, se não vai. E o Arthur Lira quer algumas medidas. Ele quer tributar o lucro da Petrobras. Aí tem uma coisa, principalmente das exportações de petróleo da Petrobras. Aí tem uma coisa que eu vou te falar. Muita gente não sabe, mas teve um projeto de lei do José Serra, logo que deram um golpe na Dilma, esse projeto de lei foi aprovado no Senado e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse é um projeto de lei que é o seguinte, a Dilma, lá em 2013, ela fez o seguinte, ela fez o legado do pré-sal, eram os royalties do pré-sal. Os royalties do pré-sal iam dar, em 7, 8 anos, mais ou menos R$1 trilhão em impostos. Ia para os cofres públicos, de exportações do pré-sal. Ok, 75% iam para educação e 25% iam para a saúde. Mas se você investir 750 bilhões de reais em educação em poucos anos, o que aconteceria no Brasil? Aconteceria que a educação do Brasil seria uma educação que, em pouco tempo, se tornaria uma educação quase em nível de primeiro mundo. Isso não é bom para os deputados do Centrão, não é bom para o Bolsonaro, não é bom para a Globo, não é bom para o Estadão, não é bom para essa grande mídia que manipula as pessoas. Então, logo que deram o golpe, e parte do golpe foi para roubar o nosso pré-sal, que vale mais de 17 trilhões, o que aconteceu? Fizeram um projeto de lei que fizeram com que esses impostos da exportação do pré-sal não existissem mais. Então, esse projeto, imagina o tamanho da propina que rolou para você abrir mão de R$1 trilhão. E esse 1 trilhão foi direto para as petroleiras que compraram o pré-sal a preço de banana e estão explorando e podem levar o pré-sal para o país deles sem pagar nenhum imposto.
Então imagina o tamanho da propina que rolou para todo mundo na época. Pois bem, agora eles querem voltar a tributar. Ou seja, eles querem voltar ao projeto da Dilma lá de 2013 para ser uma coisa parecida. Ó, quando exportar petróleo vai ter que ter tributação, que tem em qualquer país do mundo. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!